Pessoal, Internacional 0, Atlético 1, uma grande vitória do Atlético na volta do time à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Uma vitória que tem dois protagonistas, Odair Hellmann e Steven Mendonça. Odair Hellmann mostrou que estava certo quando manteve o perfil tático do time para o jogo dessa noite, né? Quase virando já a noite para quinta-feira, mas o jogo dessa quarta-feira no Beira-Rio. O Atlético começa o jogo, só que um pouco diferente, com o Filipinho fora. O Odair promove a entrada do Aguirre em cima do time previsto para o jogo. E aí o que ele faz? Ele monta uma linha de 5, com o Benavides pela direita, o Léo Déric pela esquerda e os 3 zagueiros, Teran, Aguirre, Arthur. O meio-campo com uma linha que a gente podia até dizer uma segunda linha com 4 jogadores, né? A primeira com 5, a segunda com 4. Zapelli e Portilha no meio-campo, Julimar mais pela esquerda, Mendonça mais pela direita e o Viveiros lá na frente, como era de se imaginar. E o Atlético faz algo que era um caminho bastante interessante para a vitória, que era a marcação também adiantada. Por mais que o Atlético, quando perdesse a bola, voltasse inteiro até o Viveiros para marcar, quando o Inter saía jogando, o Atlético tentava, com o Viveiros e com o Mendonça em especial, conseguir a roubada de bola. E consegue a roubada e a jogada do Viveiros para o Mendonça, o gol do Atlético. O Mendonça jogou muito bem, foi o melhor em campo. E eu que vira e mexe sou crítico do Mendonça, tenho que admitir que ele teve uma grande atuação. Detalhe, jogando mais à frente, não com as incumbências de um lateral, porque ali o Benavides cumpriu muito bem a sua função. O Inter que deu uma poupada em alguns jogadores, será que o Inter achou que conseguiria ganhar com certa facilidade? Tanto que poupou seu melhor jogador, o Carboneiro, e colocou ele só no segundo tempo. O Internacional não conseguia se encaixar. O Atlético fechava bem com o cinturão de meio campo, Portilha fazendo um jogo muito bom, né? A impressão inicial do Atletiba tinha sido ainda não tão clara, nesse jogo ele já foi muito bem, marcando muito, saindo em velocidade, e nessa o Viveiros teve, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, chances reais de matar o jogo. E aí é natural que no decorrer da segunda etapa o Inter fosse, até com a entrada do Carboneiro, com outras mudanças, com um time mais agressivo, fosse começando a pressionar o Atlético, teve até o gol que acabou anulado porque a bola bate no braço do Félix Torres, e o Atlético conquista uma vitória importantíssima. Mendonça muito bem no jogo, Viveiros, apesar dos gols perdidos, teve boa participação, Zapelli bem no primeiro tempo, mal no segundo tempo, Portilha bem, Julimar taticamente muito bem, tecnicamente apareceu pouco, e os zagueiros cumpriram bem o seu papel. Claro que tem de novo o gol da bola parada, mas o gol acabou sendo anulado, mas Teran, Aguirre e Arthur cumpriram um bom papel. Léo Déric, mais uma vez, mostrando evolução defensiva, e o Benavides, como a gente sempre imaginou, jogando na dele, jogando na ala, teve uma participação importante, até finalizando ali no primeiro tempo. O Atlético começa muito bem o Campeonato Brasileiro. Muita gente nem imaginava que o Atlético conseguisse encarar o Internacional, ainda mais pós vitória do Inter no Grenal, derrota do Atlético no Atletiba, mas o Atlético mostra que com as convicções do Odair Hellmann começou muito bem o brasileiro. E isso é preciso ressaltar. Eu, inclusive, falei algumas vezes, tanto na Banda B quanto na Jovem Pan, que achava que o Atlético tinha jogado no 4-4-2. Hoje jogou no 5-4-1. Deu certo, o Atlético ganhou, começa bem vencendo fora de casa. O Atlético construiu um sistema, e é bom lembrar, o Santos, para variar, fez 2 grandes intervenções, uma no primeiro, outra no segundo tempo. O Atlético constrói um início de temporada muito interessante, vai ter tempo agora, claro, tem os 2 jogos contra o Foz para jogar nas quartas de final do Paranaense, mas só daqui a 2 semanas vai enfrentar o Santos na segunda rodada. Mais tempo para preparação, mais tempo para treino. O Atlético não joga a segunda rodada, vai jogar só depois do Carnaval contra o Corinthians. E agora dá esse bom início. Foca no Paranaense, mas o início do Brasileirão foi extremamente positivo para o Atlético. Uma vitória importante, um primeiro tempo muito bom do Atlético, um segundo tempo naturalmente mais pressionado, mas uma vitória importantíssima. Ah, mas é só a primeira rodada. Mas uma vitória como essa certamente pode fazer diferença na campanha do Atlético no Brasileirão. Um abraço.